Oi, gente! Hoje eu vou começar o podcast diferente, porque eu apresento a vocês a Juliana Lima, minha mentora, que eu tanto falo para essas minhas mulheres. A Juliana tem um trabalho incrível e transformador. Foi a primeira pessoa a saber desse projeto do podcast. Então, assim, para mim ela é super importante em todos esses projetos. E, Ju, muito obrigada por ter vindo. É um prazer, é uma honra ter você aqui comigo. Muito obrigada. Prazer primeiro é meu. Eu falo que quando eu vejo tudo que você está conquistando hoje, eu me emociono, porque eu fico feliz de ver que realmente algo que você sabe estava em você, mas Sim. você não sabia, tá florescendo, né? E é sobre esse amor, por isso que chama o amor cura, né? Amor cura. Porque é o amor, não tem outra palavra. Não. Então, assim, ver tudo isso acontecendo, fazer parte. Eu falo que eu sou apenas uma ponte ali para você alcançar um lugar que é seu, que já era seu. Então, eu fico muito feliz de participar, assim, e tá desde o início, eu compartilho, vou vendo os stories e celebrando cada movimento seu. Você pode ter certeza que eu tô amando fazer parte e é um presente muito grande. O presente é meu também. Ju, como eu te disse, eu falo muito de você para as meninas que me acompanham. E é difícil eu falar, porque toda vez que eu falo, que eu tento falar, sabe quando me faltam palavras? E eu gostaria que você apresentasse agora o seu projeto. Sim. Primeiro que eu nunca imaginei estar fazendo o que eu faço hoje. Sim. Eu nunca imaginei, e eu voltei lá atrás, em 2013, 2014, com a minha discipuladora, quando ela falou para mim que eu precisava começar a discipular outras pessoas, outras mulheres, que na igreja que eu estava tinha esse movimento. E aí ela chama Carol, né? Eu tenho até muita gratidão por ela, lembrando hoje dessa história. Eu falei assim, gente, eu não tenho paciência para ficar ouvindo as pessoas, os mesmos problemas, várias vezes. Hoje é o que eu faço. Sim. Né? Eu sempre fui muito apaixonada por pessoas, assim, em toda a minha vida, ver o movimento de transformação. Hoje eu olho para tudo isso, eu vejo que eu sempre estive lá. Sim. Eu sempre estive. Hoje de uma forma intencional, hoje de uma forma realmente que eu não sei explicar esse lugar. Eu sei te falar que eu comecei porque eu fui encontrada por Jesus de uma forma muito diferente do que eu imaginei, porque eu vivia de uma vida muito religiosa, né? Sim. Então, eu tive os meus filhos e eu entendi que eles precisavam de um relacionamento com Jesus. E eu não tinha esse relacionamento com Jesus da forma que eu tenho hoje, que é um relacionamento, é uma pessoa. Sim. Né? E em 2013, 2014, eu participei de um... A gente tem muitas pessoas que falam encontro. Na igreja que eu ia era o face a face. E ali eu falo que em 2014 eu tive o meu verdadeiro encontro com Jesus. Olha e só. Eu comecei a apaixonar pelas pessoas e ver o movimento de transformação. Porque é isso, quando nós somos transformadas, nós queremos compartilhar com o outro. Porque isso é muito maravilhoso você ser transformado. É muito maravilhoso você olhar para a tua casa e ver aquele movimento que vai acontecendo. Porque, assim, derrama, né? Exatamente. Derrama, transborda o amor. Então, foi o início. E eu comecei a me envolver dentro desse ministério, na época. E eu sempre muito voluntária. Eu nunca trabalhei, né, dentro dessa área como hoje eu trabalho. Só que, quando chegou em outubro do ano passado, e nesse meio tempo, eu fiz formações tanto dentro da área do aconselhamento cristão, tanto é que você me conhece por causa disso. Aqui na cidade mesmo, nós rodamos muitas escolas de cura. E eu nunca imaginei trabalhar com isso. Porque, inclusive, eu tinha uma ideia de que eu não precisava mais. Que aí entra o que a gente fala de hoje, né? Mulheres capazes. Sim. Eu via que a minha capacitação, a minha maior capacidade era ser mãe. E ser esposa do Adriel. Porque eu sou mãe, né? Eu tenho o Arthur, tá aqui comigo. E a Alice, o Arthur com 14, a Alice hoje com 10 e o meu esposo, o Adriel. Então, eu falei, gente,
eu sonhei com isso um dia, eu tenho isso, eu acho que isso basta. Então, eu fui vivendo essa vida. Eu não vivi de acordo com aquilo que eu fui chamada para fazer, nesse sentido muito intencional. Então, eu fui trabalhando muitos anos dentro da igreja, fora da igreja, ministérios fora, aconselhamentos também fora do Brasil, com o ministério que eu participei, um seminário de cura. E aí, quando chegou ano passado, entenda assim, que foi todos esses anos, de 2014 até agora, foi um tempo servindo literalmente voluntário, né? Dentro da igreja. E assim, vendo a transformação, o movimento de curas, você sabe, você tem, né? Assim, aos seus olhos. E aquilo me movia muito. E quando agora em 2021, em outubro, que eu fui no meu primeiro curso que eu fiz de alta performance, os meus olhos se abriram para a palavra de uma forma como eu nunca tinha visto. Que era muito maior do que eu imaginava. Por quê? Porque a minha vida toda, assim como eu creio que a maioria das mulheres, a minha validação do meu trabalho vinha pelo outro. Então, por que eu tô te falando? Nossa, isso vai dar certo. Assim, eu precisava primeiro que o outro me validasse. Que o ser humano é assim. Essa figura de autoridade me validasse. E você entende que quando a gente dá um lugar para uma pessoa nos validar, é um lugar íntimo. Sim, com certeza. E quando eu tive esse movimento de algumas pessoas não enxergavam o que eu estava enxergando naquele movimento, eu falei, gente, mas eu sinto no meu espírito, na minha alma, arde no meu coração que eu não tô errada no que eu quero fazer, no que tá se apresentando aqui. Foi inclusive que eu te falei, né, que eu te conheci. Sim. E aí a gente começou esse trabalho juntas e cada testemunho me levou para o que eu faço hoje. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu trabalho na área de terapia integrativa, que é o quê? Corpo, alma e espírito dentro do autoconhecimento. Aí eu falo que eu trabalho auto com o performance para que a gente possa caminhar em alta performance. Então, eu fui buscar pessoas, referências na área. Aí, né, hoje eu sou mentora, né, de mulheres. Por que mentora? Porque muitas mulheres querem estar no lugar que hoje eu estou e que vou estar também. Eu estou nesse caminho, nessa evolução. Eu tenho resultados. E um mentor, ele te leva no lugar que ele já está. E aí eu tenho os meus mentores, eu fiz a formação de coaching dentro da Evo, que realmente foi o meu divisor de águas, porque eu sempre busquei muito a Bíblia e eu tinha muito preconceito com algumas coisas relacionadas à profissão do coaching. E quando o Márcio Michele eu conheço e vejo o coaching aliançado com a palavra, a ciência aliançada com a palavra, e que aquilo transformou a minha vida, eu falei, cara, é isso, né? Isso. E foi validado, então, assim, transformou a minha vida. Você também acompanhou no processo, né? O meu trabalho, ele mudou muito com as pessoas. Então, hoje eu trabalho dentro da terapia integrativa, a mentoria com as mulheres, a mentoria do Reposicionadas é só com mulheres. E aí, esse braço abriu agora, recentemente, que foi uma dor que eu tive na minha adolescência, porque quando a gente tem falta nas nossas vidas, a gente tem algumas arestas que não foram organizadas. Os fundamentos estão desestruturados. Então, eu não tinha poder de escolha. E você chega com 17 anos, você não sabe o que você quer da vida. Não, isso eu falo para as mães, para a galera que vem conversar comigo. Nós não ensinamos os nossos filhos, hoje eu ensino os meus, mas não me ensinaram que eu tenho escolha, que eu tenho controle e que eu preciso trabalhar isso de forma não somente numa escolha de uma profissão, porque a profissão não é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa, eu sou filha de Deus, eu tenho as minhas forças, os meus valores, e a profissão ela não me define. Mas eu só vou escolher uma profissão assertiva se eu sei quem eu sou. E os jovens hoje não têm essa noção. Então, quando eu entendi, dentro da orientação vocacional, que é o meu trabalho hoje, orientação vocacional, que está muito forte, eu estou com uma parceria também, com um projeto dentro de mentoria com o Enem, que é uma moça que eu conheci, ela trabalha como mentora para a galera que vai fazer o Enem, eu entendi que a galera não sabe escolher. Então, eu acho que a maior questão de trabalhar com os jovens é porque você pode estar bem no início. É verdade. Acertando alguns pontos que eu queria muito. Porque eu acho que é nessa fase também, né? Que é perigosa.
Sim. É uma fase perigosa. É uma fase quando você não sabe quem você é, porque quando a gente falou, eu trabalho auto-performance. O que é auto-performance? Autoconhecimento, autoanálise, autocuidado, autovalor. Então, tudo que me envolve de dentro, a palavra de Deus já diz, um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se eu me conheço, se eu tenho autoconhecimento dentro da orientação vocacional, a gente tem as ferramentas. Uma delas é o mapeamento comportamental. Então, quando eu sei qual é o meu comportamento, eu sei quais são as minhas forças, as maiores habilidades, eu vou trabalhar dentro das minhas habilidades, eu vou escolher uma profissão dentro das minhas habilidades. Verdade. Eu não vou escolher, eu vou dar um exemplo que aconteceu recente. Eu detesto planilha. Eu detesto fazer conta, eu detesto, eu gosto da parte do movimento, eu gosto de pessoas, eu gosto de desafio. Então, eu ter que ficar planilhando, fazendo contagem, caramba, hoje eu não aceito mais. Porque eu sei que eu vai atrapalhar, não faz sentido pra mim, vai ser um trabalho que não passa as horas. Igual o meu trabalho hoje, eu faria de graça porque eu faço, eu tenho a minha questão da generosidade, né, dentro do meu trabalho, e eu não vejo a hora passar. Geralmente, o nosso horário, você sabe, eu tenho 1 hora, né? Entre uma sessão e outra. Mas, geralmente, fica até 1h30, 2 horas, porque é muito fácil. Tá dentro de mim. É o que a gente fala, eu tô no flow, né? Eu tô ali, tá muito fácil. Então, por isso que flui de uma forma sobrenatural. E o diferencial é por quê? Porque o meu trabalho, ele não invalida o psiquiatra, o seu trabalho com o psicólogo, o autoconhecimento, a autoestima, o autovalor. Se você já vem de um tratamento, jamais eu falo para ninguém, você vai parar o seu tratamento para continuar? Ou dentro, eu atendo a maioria, 95% dos meus atendimentos, as pessoas são cristãs também, porque já me conhecem. Eu falo que muitas vezes nós o quê? Espiritualizamos o que nós precisamos naturalizar. São as crenças limitantes. Isso, e o que a gente tem, e o que a gente trabalhou, porque nós precisamos dos médicos. Precisamos. Então, assim, o meu trabalho, ele não invalida. E por isso que é o diferencial, trabalhar de forma profunda. Eu trabalho com a questão da visualização, com ferramentas. O coaching veio justamente por isso. As ferramentas aliançaram com a análise, porque eu estou aí quase terminando a formação em psicanálise, né? Então, envolveu tudo isso. Então, eu falo que eu juntei anos de aconselhamento cristão, que eu fiz, né, formação, juntei agora essa parte da alta performance, estou juntando a psicanálise e veio tudo isso aqui. Foi se aperfeiçoando, Sim, né? e veio um produto único. Né? Por que eu falo que é um produto único? Cada um de nós temos um método. O meu trabalho, eu posso te entregar todos os meus papéis, te dar uma aula de tudo que eu faço. Tá dentro de mim, a minha porção, a minha identidade. Você vai fazer diferente. Porque você vai processar no seu cérebro totalmente e vai construir o seu método. E tem, depois até se vocês quiserem pesquisar, né, sobre o método de Deus, né? Eu acho que a teoria de Fibonacci, se não me engano, tem um filme que fala sobre isso, que tem o código de Deus. Deus tem assim, dentro da criação, em cada ser, tem o código dele ali. Específico. Se você medir o braço, eu não sei qual que é o que mede, que vai dar aquele número. Em toda a criação, você vai ver isso. O que isso me fala? Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Amém. Então, eu tenho algo que tudo que eu fizer, e se você me conhecer bem, você vai falar, nossa, foi a Juliana que fez. É verdade. Já tem a minha carinha, né? Exatamente, então, a personalidade da pessoa. Então, eu entendi muito isso. E hoje faz todo sentido. Tem muitas pessoas que falam, mas igual eu, igual você. Não somos únicos. Somos únicos naquilo que a gente se propôs a fazer. Então, hoje, realmente, eu faço valer a pena o meu propósito, aonde que eu tô, os meus projetos. Dentro disso, o meu trabalho é muito voltado mesmo para a transformação. E por isso que é muito bom trazer isso para as mulheres, porque hoje em dia, eu acho que principalmente, há muita comparação. Sim. Né? Principalmente, eu acho que no meio das mulheres. As mulheres se comparam muito. Então, esse meio de se comparar, de tá na rede, no Instagram, Facebook, porque olha, ela faz, eu não faço. Tem muito. Então, esse meio de comparação também é complicado, né, Ju? Sim. E quando você entende isso, que nós somos únicas, que o meu modo de fazer é único e o seu modo de fazer é único, já entendemos muita coisa também, né? Sim. Quando
eu vivi um tempo, acho que a maioria de nós, né, vivemos isso. E as redes sociais, elas trouxeram de uma forma muito... é muito maléfica, não tem outra palavra, assim, para falar essa questão da comparação. Porque você não vai ver no Instagram uma foto de um perrengue. Elas colocam perrengue chique, né? Sim. Mas se você não coloca, de fato, muitas coisas que são reais do seu dia a dia, a sua vulnerabilidade. Né? Para você chegar naquela foto tem toda uma questão. Então, por muito tempo, realmente, eu me comparei. Por que teve essa comparação? Aí eu volto lá atrás de novo, quando a gente fala de ser única. É fácil você falar. Mas é difícil você viver, porque eu quero ser igual. Exatamente. Porque quando eu tô com as pessoas, e aí nós somos iguais, é mais fácil a convivência. Então, por isso, muitas vezes eu digo não, querendo dizer... Eu falo sim, querendo dizer não. Eu faço muitas vezes o que eu não gosto. Às vezes a gente até faz, mas tem que fazer sentido, eu tenho que entender o motivo. E não para ter o amor do outro e para ser mais um naquele grupo. Né? Verdade. E quando eu olho dessa forma, ser único, eu não olho para as pessoas com comparação mais. Quando eu entendo como é ser uma pessoa única. Aí volta novamente o autoconhecimento. Sim. Eu brinquei até esses dias, eu tô com um projeto aí, e eu falei, olha, os seus se encontram e bate palma. Contei pra vocês isso ontem, né? Os seus o quê? Nós temos 4 perfis comportamentais, dos quais eu trabalho, que é o influente, o dominante, o analítico e o estável. Sim. Eu sou influente nível 1000, quase puro, né? E assim, quando nós nos encontramos, que é o que conversa muito, que é de muitos amigos, quando a gente se encontra é uma festa. É uma festa. E que legal. Mas eu respeito a singularidade do outro, porque nós temos a nossa singularidade. Dentro do meu trabalho tem as forças pessoais, os valores você fez, né? E é totalmente, assim, parece, mas tem coisas que são diferentes. Porque até mesmo naquilo que é um valor muito alto para mim, a forma de eu encontrar aquele valor para você pode ser o mesmo, mas você enxerga de outra forma. Então, quando eu olho pro outro desse jeito, eu não me comparo mais. Isso realmente, eu vou te falar um negócio. Ficou bem leve. Sim. Ficou muito leve agora, porque eu olho igual a minha mentora. Eu olho pra Mirna hoje, eu não olho me comparando com a história dela. Eu olho falando, gente, eu quero fazer isso. Como que vai ser eu fazendo? Sim. Como que isso vai ser com as minhas qualidades, com as minhas habilidades? E é mais leve. É fácil, Ana, mudar? Não. Pode responder, é fácil? Essa prova viva, não é fácil. E assim, não é fácil também porque, que nem eu disse, a gente acredita em muita coisa, né? Então, como a gente vem desde pequena, tendo aquelas crenças, aquilo, acreditando naquilo, é difícil fazer você mudar. Falar assim, não, realmente isso não faz sentido, né? Mas a mudança mesmo, primeiro de tudo tem que querer. É uma escolha. Você fala assim, não, eu quero a mudança. Mas aí também, quando você aceita, acredita, tudo flui, né? Sim. Eu tô vivendo um tempo e é engraçado, né? Que realmente nós também participamos de estações. Né? Nós somos marcados por estações. E eu tô vivendo um tempo, assim, de reflexão desse um ano, de tantas coisas que aconteceram, né? E dentro disso, como eu te falei, eu tinha muito preconceito com a minha formação que eu fiz, né, da coaching, porque a gente olha assim, nossa, quem faz o coach, né, o Márcio fala assim, coach, é frustrado, por isso que fez. Ai, agora tá fazendo isso porque não deu certo em nada. E eu falava, era uma fala que você vai passando. E quando eu pesquisei, eu falei, Deus, eu não quero sair da tua presença, eu não quero que o meu trabalho saia. Sim. E conheci a formação, eu entendo, porque muitas pessoas buscam na dor a formação. Quando é uma formação idônea, igual eu te falei, o que eu busco hoje, toda a transformação, toda a validação que tem a metodologia da Evo, né? Eu entendo ali, realmente, quando eu fui num momento de extrema dor. Olha só. Mas eu fui para me conhecer, né? E quando eu fui para me conhecer, para saber quem eu sou e utilizar, quem sabe, essas ferramentas, porque o que eu fiz? Eu sou uma pessoa que eu me dou bem com muitas pessoas. É fácil, eu cheguei aqui, eu fiquei amigo já de todo mundo aqui. É muito fácil isso para mim.
Mas, ao longo do tempo, às vezes as minhas relações, elas não fixavam. Hoje eu entendo, eu tenho poucos amigos de muitos anos. Sim. Porque relações íntimas, elas são construídas em todos os momentos. Sim. E eu não sabia lidar com essas questões. Então, aonde houve muita dor, porque o que a gente perde nas nossas vidas não é as nossas habilidades. Não. Saber muitas coisas, muitas competências. Muitas oportunidades eu perdi pelo meu comportamento. Eu não tô falando do outro. O outro que ele fez, pelo evento de injustiça, toda a dor que eu passei, ok. Mas o que eu faço com que o outro fez comigo e o que eu fiz com ele, que a gente faz também, é o que eu tenho que resolver. Exatamente. E eu fui resolver essa questão. Então, eu fui para a formação com isso. Ok, não sei lidar com pessoas, algumas coisas eu perdi pelo meu comportamento, ou seja, eu não tô aonde eu acho que eu estou. Eu preciso tratar isso. Sim. Então, você entende que houve um reconhecimento? Então, nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Exatamente. E não foi fácil. Foram 4 meses eu indo e vindo uma vez por mês para São Paulo para fazer essa formação. E todas as vezes era como se arrancasse um pedaço de mim e me mostrasse assim, ó, você é essa pessoa. Agora você vai ter que aprender a lidar com ela. O que você vai fazer com essa informação? Olha só. Foi muito difícil. Então, assim, e eu fui... Também é um, né? É um tapa na cara. É um tapa na cara. Porque algo que eu falei ontem no atendimento. Você deseja um espelho, uma pessoa na sua frente, te validando em tudo, te bajulando. Isso é verdade. Você jamais vai crescer. O que eu cresci nesses 6 meses não se compara, gente. Há anos, muitas vezes, porque infelizmente... e eu falo isso porque eu trabalhei 5 anos, muito focada dentro da parte da libertação dentro da igreja, da parte espiritual. Nós espiritualizamos muitas coisas. E quando nós falamos em alma, psique, a palavra de Deus diz sobre isso, né, é um assunto um pouco mais extenso. Nós não estamos falando do espírito. Não. E quando eu não me conheço, por que a verdade me liberta? Eu olho para mim, eu recebo a verdade, eu trago luz. Jesus só vai vir onde ele pode vir. E ele traz luz aonde eu trago a realidade. Quantas pessoas que chegam para mim e falam assim, você já foi uma delas. Vou abrir o jogo. Sim. Ai, eu tô com uma angústia, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei por quê. Às vezes fica 15 minutos a gente só olhando uma para outra. Não sei por quê. Sim. E a pessoa ela precisa analisar, porque eu preciso racionalizar o que eu sinto. É verdade. Trazer nome para aquela emoção. Porque muitas vezes não é espiritual. Quantas vezes você achou que o que você estava passando era espiritual? Verdade. E adiantou? Você deixou de ser... Porque assim, eu entendi que eu estava no melhor momento de oração, de jejum, de relacionamento com Deus. Mas eu não estava no melhor momento comigo mesma, de olhar para mim e falar, uau, isso aqui não é com jejum e oração, é com ação. Exatamente. O jejum e a oração vão me fortalecer para levantar tudo isso que eu preciso levantar dentro da minha alma. E foi o que aconteceu. Então, assim, esse transcender veio de uma forma, mas eu precisei escolher. Eu escolhi. E a escolha da pessoa não adianta. Às vezes eu olho, são pessoas que eu conheço. Eu falo, cara, ela podia mudar. Nossa, ia ser tão demais se ela visse esse lugar. Sim, exatamente. Ai, mas eu não posso. Por quê? Porque é uma escolha dela. É uma escolha dela. E assim, quando a gente é transformada, que a gente vê que realmente muda, a situação muda, é como se você quisesse pegar alguém e falar assim, olha... Pelo amor de Deus, sabe? Isso. Vamos lá, vamos fazer. É como se realmente vamos acordar, sabe? Porque é complicado. É claro que existe a situação também das pessoas serem cegas, né? Assim, de não entender. Mas a partir do momento que a pessoa entende, que a pessoa fala assim, não, eu realmente preciso de ajuda, já ajuda muito. E você entende que você só vai olhar desse jeito pra você se você estiver num extremo lugar de dor, muitas vezes? Sim. Por isso que muita gente vai pela dor mesmo, né? E procurar aí, ajuda. Vem aquilo que você falou quando a gente conversou sobre o podcast, sobre mulheres capazes, né? Quando nós falamos em capacidade, a galera colocou um versículo dentro da Bíblia sobre capacidade. O que a galera colocou? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, ou seja, tem uma galera que não vai ser escolhida para ser capacitado? Não. Capacitação, eu trouxe aqui, é uma competência, é aptidão física, mental e intelectual. Olha só. Não é espiritual. E Deus, quando a gente fala de capacitação, é uma escolha minha me capacitar. Sabe o que ele deu para cada um de nós? Que já está em você, já está em mim, dons e talentos, habilidades, essa singularidade que a gente está falando aqui a todo momento. Quando eu me capacito, sabe o que eu estou fazendo?
A gente fala muito na palavra sobre semente. Eu estou derramando água nessa semente dos dons e talentos. Lembra na parábola, para você pegar a sua sementinha, lá vem o dono, te dá o talento para você multiplicar? Sim. É a mesma coisa. Então, eu tenho os meus dons e talentos, eu me capacito. Então, todas as minhas formações, todos os cursos, tudo isso, eu vou me capacitando naquilo que eu fui chamada. Sim. E tudo que você rega cresce. Entendeu? Né? Então, a capacitação fala sobre isso. Inclusive, no dicionário fala essa palavra, talento. Na Bíblia, quando você lê, o dono da terra entregou o quê? Talentos para eles. Ó, o que você fez com o talento que eu te entreguei? Então, quando fala o que você fez com o seu talento, a gente trazendo para os dias de hoje, o que eu estou fazendo com o meu talento? O que eu estou fazendo? E não é somente, sabe assim, esse olhar para espiritualizar. Porque quando eu falo isso, eu preciso me capacitar, eu preciso ler, eu preciso me exercitar, eu preciso trazer esse foco para aquilo que eu quero crescer. Lembra que eu falo, gente, qual que é o resultado que você quer com isso que você está trazendo hoje? Isso é verdade. Existe um resultado. Existe. Qual que é o resultado que você deseja? Então, a capacidade dessa mulher que a gente está falando aqui, ela tá em exponencializar os dons e talentos dela. No momento que ela está vivendo, enquanto mãe, ali é um bebezinho, ele precisa de você, você vai olhar em outros lugares. Não, é para esse bebê. É esse lugar ativo. Seu filho está maior, é uma escuta ativa. Sim. Né? Nós estamos gravando hoje aqui no setembro, na época do Setembro Amarelo, Sim, né? sim. Então, assim, por que muitos jovens e adolescentes estão vivendo o que estão vivendo? Porque não tem uma escuta ativa. Escuta é diferente de ouvir. Eu posso ouvir com o celular na mão, fazendo comida, mas a escuta ativa é aquilo que a gente faz dentro da análise. Eu largo tudo, eu olho para você. Você é o protagonista daquele lugar que eu quero te ouvir. Eu quero saber, eu quero escutar a sua história. Esse ouvir também aqui, ele faz parte. E Jesus fez isso. Exatamente. Quando eu olho para a mulher da mulher adúltera, ele não olhou nos olhos dela, mas ele parou, ele ficou escrevendo na terra, ele não olhou para o pecado dela, ele não olhou para o que ela fez, mas ele ouviu o que ela falou. Sim. Então, assim, isso me ensina, ele não julgou. E a escutativa, ela também é sem julgamentos. Então, por isso que é muito importante a gente entender a perspectiva aonde eu estou falando. Com os meus filhos, como que eu estou lidando. Porque nós não estamos trabalhando isso na nossa casa. Então, essa capacitação da mulher, porque a mulher moderna, a gente fala isso, ela é multitarefas. Não, isso é uma praga da modernidade, porque não existe ninguém multitarefa. Eu estava lendo um livro da doutora Caroline Leaf, Ative Seu Cérebro, e ela fala disso. Ela fala exatamente essa palavra que eu falei. Isso gravou, porque o nosso cérebro ele não foi criado para abrir muitas caixas. Eu faço uma tarefa, eu termino, eu concluo. Eu faço uma tarefa, eu termino, eu concluo. Sim. Por que muitas vezes nós queremos abraçar o muito com tantas atividades e nós não conseguimos finalizar com excelência nenhuma? Porque foram muitas coisas. Nós fomos chamados para exercer os nossos dons e talentos, aquilo que nós fomos chamados, com excelência. Como que eu vou fazer com excelência, estando em várias áreas, trabalhando com tantas coisas? Agora eu estou fazendo tarefa com a minha filha, mas depois eu estou ali e estou fazendo isso ao mesmo tempo, eu não olho para ela. O que ela está entendendo? Que ela não tem valor. Ela vai sair da minha casa, ela vai namorar lá na frente com um cara que ela vai achar normal, que é esse tipo de amor que ela vai receber. Exatamente. Olha o tanto que isso é forte. Muito forte. É inconsciente. Sim. Por quê? Exatamente. Porque o nosso cérebro, ele não vai realizar nenhuma atividade que ele não conheceu. Ele vai consultar lá no inconsciente o que ele viveu. Por isso que você sabe, quando você fala, nossa, eu atraí meu pai. Eu atraí minha mãe. Sim. Por quê? Porque o seu cérebro consultou. Sim. Ele viu que você tem essa informação, ele vai atrair aquela pessoa que você já viveu. Então, por isso que muitas vezes as mulheres, que esse é o foco, que já passaram por problemas de abusos diferentes, não só sexual, tá? Mas que foram rejeitadas, sofreram abandono ou alguma questão dentro dessa área, geralmente elas passam por outros tipos de abuso dentro da manipulação. Por quê? Porque ela sempre precisa de alguém para validar. Porque a rejeição, você precisa de alguém para te amar, não é? Sim. Ela olha dessa forma. Sim. Então, quando eu cresço, eu preciso de alguém para me validar, eu preciso de alguém para elevar aquilo que eu não enxergo em mim. Então, quando eu exerço a auto-performance, aí eu trabalho esse inconsciente, eu ressignifico essas dores.
Eu ressignifico traumas, eventos de injustiça. E quando o meu cérebro vai consultar, eu já ressignifiquei, ele não tem essa informação. Lembra que eu falei para você já que o meu cérebro ele não identifica o que é real e o que é uma fantasia. Então, por isso que nós trabalhamos praticamente todas as sessões a questão da visualização. Por quê? Quando eu visualizo aquilo que eu quero viver, ou eu visualizo talvez o trauma, mas eu ressignifico o trauma através da visualização, eu estou dando uma nova informação para o meu cérebro. E aí, essa escolha certa, essa visualização certa, vai anular todas as outras erradas. É cientificamente comprovado isso. E aí, a gente transforma. E aí, dentro disso que a gente trabalha. Agora, eu tenho novas possibilidades. Aí que entra o que a gente trabalha, o mural dos sonhos. Que a gente coloca ali, aquilo que a gente é surreal. É lindo. Então, isso é maravilhoso. Perfeito, Ju. E assim... Mulheres, o tema é mulheres capazes, né? Diante de tudo isso que você nos contou, hoje você se vê mulher capaz, uma mulher capaz. Hoje sim. E o que é uma mulher capaz? Então, hoje eu me vejo capaz porque, como eu te disse, a capacidade ela vem da minha aptidão, né? Dos meus talentos. Eu sou capaz porque eu reconheci os meus dons e talentos. Tem uma música que eu coloco todos os dias, né? Então, meus dons e talentos eu oferto ao Senhor em todas as áreas da minha vida do qual eu trabalho. Mas para eu ofertar a Ele, eu preciso saber quais são. Não quem me disse. Mas eu sei. Como que eu sei? A gente descobre nas ferramentas também, em tudo isso, né? O autoconhecimento. O autoconhecimento. Então, eu já sei dessa minha capacidade. A minha capacidade, eu falo bem... Eu tenho poder de comunicação, de influência, que é o que a gente falou ontem. Eu vou trazer aqui, até printei a tela, sobre o que é a influência dentro da palavra de Deus. E eu sei que eu tenho poder de influência, mas que legal que eu posso utilizar isso, usar dessa forma, dentro do meu trabalho, governando o meu trabalho e governando também as minhas ações. Por que eu tenho esse poder de influência, essa capacidade de influenciar pessoas, a capacidade de me comunicar, de ensinar? Eu amo ensinar, porque eu tenho amor à sabedoria. Uma das minhas forças pessoais é dentro do amor ao conhecimento e à sabedoria. Amor ao conhecimento, alguma coisa assim. Não lembro a outra palavra, mas é o amor ao conhecimento. Eu amo. Você já foi lá em casa, você já viu, né? Então, eu amo ensinar as pessoas. Aquilo que eu aprendo, eu quero compartilhar. E aí se transforma em aula, se transforma, se Deus quiser, vai sair, né? Vai se transformar num infoproduto. Hoje eu sei que eu tenho essa capacidade de compartilhar. E eu não preciso de outras pessoas me validando. Eu tenho as pessoas certas para me validar. Como que funciona isso dentro da minha capacitação? Se eu pergunto para uma pessoa que não está dentro do meu ecossistema, o que eu estou vivendo hoje? Se vale a pena eu gravar, se vale a pena eu trabalhar dentro da terapia, e ela é uma pessoa que ela não conhece a minha história, mas ela é apenas uma amiga. Eu conheço e eu pergunto para ela, talvez para ela não vai fazer sentido o meu trabalho. E se eu pego aquilo... Você não faz. Entendeu? Então, e se é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, que geralmente as pessoas que a gente pergunta é que a gente tem intimidade, né? Talvez a pessoa, ela não vê a minha perspectiva naquele trabalho, porque ela tá vendo o meu presente. Mas agora, hoje, eu te falei isso ontem, isso é uma realidade na minha vida. Eu sei aonde que eu vou, eu sei o meu futuro. Eu visualizo, sabe assim, eu tô no meu presente, mas eu já visitei o meu futuro, que é o mural dos sonhos. Eu visitei e achei muito bonito. Eu brinco quando a gente atende, eu falo, gente, vamos voltar de Nárnia, que é lindo, né, a gente ficar ali visualizando. Porque eu visualizei, eu tenho sonhos com as coisas que eu tenho vivido hoje. Isso que a gente tá vivendo é um resultado também. Com certeza. Então, a minha capacidade tá nisso. Primeiro, de reconhecer os meus dons e talentos. Reconhecer as minhas habilidades. Porque nós temos uma facilidade de reconhecer nossos defeitos. Reconhecer que nós somos errados. Eu já tive muito problema de me culpar e colocar muitas coisas em mim que eu não preciso mais. Porque já passou. Depois que você resolve e que aquilo já foi uma página, né? Você já resolveu. Por que você vai continuar se culpando? Então, hoje eu tenho esse poder de reconhecer também. E isso é a questão do autoconhecimento. E aí, falando disso, não é fácil entrar nesse lugar. Por quê? Porque muitas pessoas querem viver isso, mas têm dificuldade. Então, aquilo que eu quero, mas eu não busco,
e não está ao meu alcance, eu rejeito. Eu critico, eu julgo. Entendeu? Então, assim, isso pra mim por muito tempo foi muito difícil, porque eu sempre realmente fui diferente. Assim, eu não queria, né? O meu marido, né, o André, ele é totalmente diferente de mim. Então, eu olhava pra ele e falava, nossa, eu queria ser igual a ele, assim, mais tranquilo, mais zen na terra. Sim. Adriel é super centrado, Ele super... E eu queria ser igual ao Adriel. Eu queria me mover como ele, de saber muito rápido o que ele quer. E se ele não sabe, ele passa muito bem, que ele acha que ele sabe rápido. E eu não sou assim, né? Mas eu entendi que nós dois nos completamos, né? Eu já sou puro desafio, às vezes eu demoro para aceitar alguma coisa, mas quando eu aceito também eu vou até o final, né? E ele me traz essa segurança que muitas vezes eu também não tenho. Sim. E a gente vai ali compartilhando isso e se completando. Então, antigamente, eu queria ser como ele. Porque eu via que dava mais resultado. Sim. Porque na perspectiva do outro, você falar demais... não é legal. Então, hoje eu sei quando eu vou falar, eu sei me portar. Eu olho para a pessoa, a análise comportamental e a análise corporal me ajudou muito a falar. Se eu falar agora, essa pessoa não está me ouvindo. Então, assim, não é porque... já me deu um sinal, porque hoje eu reconheço a pessoa... Ela fala a vida dela pelo corpo. Ela talvez não tá sabendo. Ela tá me falando uma coisa e me mostrando outra. Sim. E aí eu falo, então... Aí quando eu tô eu brinco, né, com as minhas amigas mesmo, assim, que a gente conversa, sai 5 assuntos, né, de uma vez só, depois a gente fecha as portas, porque são todas influentes também ali nessa brincadeira. Mas dá certo. Sim. Então, assim, hoje eu olho pra mim, eu sei da minha capacidade, eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu posso ir. Precisa fazer sentido. Sim. Não sei se eu te falei, eu tenho muita dificuldade de lugares competitivos, né? E aí eu vi você jogando, né, o futevôlei, e eu tinha falado com a minha terapeuta, porque eu preciso fazer terapia, né? Quem é mentora precisa ter um mentorado ali, né? Claro. Quem faz terapia precisa de um terapeuta, eu tenho. E eu falei, cara, eu preciso exercer isso. Então, vamos fazer um esporte competitivo, que o esporte, ele me trouxe muitas coisas, que, né, a disciplina me trouxe o planejamento. E eu creio que o esporte também vai me trazer de uma forma saudável esse lugar de competição. Mas o ambiente competitivo, ele me fere. Então, tudo aquilo que me desequilibra, e desequilibra você que tá vendo, ele te tira do prumo, a gente precisa olhar para dentro e entender por quê. Porque eu não tô tendo inteligência emocional para lidar com aquela questão. Por isso que muitas pessoas adoecem, porque forçam estar nos ambientes, não se reconhecem, não sabem o que tá sentindo. E aí, quando eu olho isso, para mim, eu falo assim, não, eu sei que ali eu não vou crescer. Eu falo assim, eu não vou me dar bem, talvez a minha relação pessoal ali não vai avançar. Mas não que eu me dou bem com todo mundo, eu vou nos lugares, mas hoje eu sei escolher, sabe assim? Falar, hoje eu vou no churrasco com essa galera e é legal, eu tenho as minhas amigas que a gente ri muito. Então, hoje eu me blindo mais. Que é uma ferramenta que a gente tem, né? O blindar a mente. Então, a gente precisa aprender a blindar a nossa mente contra esses ataques. Porque a pessoa, ela não sabe que ela tá fazendo isso. Ela é desse jeito, né? Então, é com as habilidades que ela tem e tá tudo bem. Sim, perfeito. É isso. É exatamente isso. Ju, para muitas mulheres, né, que assistem o podcast, nos acompanham, normalmente, que nem a gente estava falando de ser aquela mulher que tá fazendo tudo, que trabalha fora, que pretende, não, preciso fazer um esporte, preciso ir pra academia, precisa cuidar do corpo, da autoestima também. Como encarar essas tendências, a carreira e família e ser inteira no que faz? É bem complexo. De um tempo pra cá eu venho falando, tive muita dificuldade, mas esse depoimento meu ali no Insta sobre o déficit de atenção abriu os olhos de muitas pessoas. Então, o déficit de atenção está em mim, eu não estou nele. Sim. Eu declaro cura todos os dias, Amém. mas não é fácil. Sim. Então, para eu estar onde eu estou hoje, eu preciso ter muito planejamento. Mas muito planejamento. E no final, às vezes, dá um pouquinho errado. Assim, por quê? Porque a gente esquece. Sim. A vida então, também. Como que isso mudou? Ano passado, em novembro,
eu quase tive diagnosticado um burnout, que é um apagão ali. Sim. Eu vim de um contexto muito pesado, assim, que o meu marido tinha adoecido, muitas funções, casa, a gente tinha acabado de mudar, saindo da pandemia ali. Então, todo esse contexto, muitas coisas e tudo acontecendo, a minha cabeça explodindo com tanta informação e querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O meu corpo, o seu corpo grita, né? O que sua alma cala, o seu corpo fala. E o meu corpo, né, queria falar. E eu tive um socorro, né, que hoje ela é minha terapeuta, a Cíntia. E aí a gente conversou muito tempo, mas eu entendi que eu precisava ter um nível muito alto de planejamento e o que eu queria fazer com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, por que a gente sempre trabalha? Eu preciso ter clareza do que eu quero. Sim. Então, quando eu cheguei nesse nível alto de quase parar, eu tinha crises, Ana Laura, assim, de enxaquecas terríveis, assim, de ter que desligar a luz do quarto, parar. E foi terrível. E quando eu descobri o déficit de atenção foi agosto? Acho que foi em agosto. Pra mim foi um choque muito grande, né? Então eu declarava cura todos os dias, porque eu tava vendo curas, né? Assim, uau! Sim. E as pessoas sendo curadas. E eu, Jesus! E eu fui aprendendo a lidar com aquilo. Mas foi bom, eu falo que hoje é um poder que eu tenho. Porque foi aonde eu precisei olhar pra mim, e aí é o que eu falo. Nós queremos ser essa mulher moderna, mas eu não posso olhar para a realidade da outra, tá? Então, eu tenho uma realidade. Hoje os meus filhos são mais independentes. Uma mulher com um filho recém-nascido que está assistindo isso, ela não vai ter a minha realidade. Ela não vai poder estar exercitando da mesma forma que eu exercito hoje. Exatamente. Então, assim, eu tenho um planejamento muito regrado. Dentro da mentoria também, eu trabalho a questão dos hábitos, né? Então, a gente faz o empilhamento de hábitos. Você sabe, às vezes eu paro uma sessão de mentoria para falar, você fez check-up? Ela tá rindo porque eu fiz isso com ela. Tá exercitando? Antes de você tomar qualquer atitude farmacêutica, buscar essa farmácia, você vai no médico, com certeza. Tá exercitando? Tá fazendo o que precisa ser feito? Meditação, respiração, vou fazer igual a minha filha. Tá cheirando a florzinha? Soprando a velhinha, meditação, respiração consciente. Nossa, eu não faço nada disso, então vamos começar isso. Então a gente para organizar o nosso corpo. Deus é tão lindo, ele fez o nosso corpo assim, de uma forma, a gente fala, imagem e semelhança dele, não é o corpo, é dentro, né? É toda a essência dele. E quando ele nos criou nessa complexidade que hoje a ciência ainda tem muito a descobrir sobre quem nós somos. No nosso cérebro, eu tenho estudado e pesquisado muito sobre a questão do medo, sobre a questão cerebral também, da atividade, por conta de aprendizagem, tudo. Mas ele nos fez, nós precisamos seguir à risca aquilo ali. Existe um cronograma, né? Do hormonal, existe um momento certo que eu preciso dormir, ele fez tudo bonitinho. E aí a gente não segue, e assim, dentro de nós, eu falei, existe uma farmácia. É verdade, né? Ela fala mesmo. Eu falo, tem uma farmacinha dentro de você. O seu ansiolítico, você faz futevôlei, né? Vai, já correu no outro dia, eu já tô ganhando o mundo. Gente, eu saio de manhã da academia, é outro ritmo. Né? Então, assim, é outro ritmo que eu tenho. Mas são os meus horários. Então, a minha agenda, ela é muito focada com a agenda dos meus filhos. Né? Eles estão dentro da minha agenda, eles têm as atividades extracurriculares, então eu cuido deles, eu levo, eu busco, e eu tenho os meus atendimentos e tudo muito dentro. Então, assim, quais são os inegociáveis agora? Que a gente precisa colocar dentro do nosso planejamento. A gente fala corpo, alma e espírito. Então, eu tenho o meu devocional. Hoje eu acordo bem mais cedo. Eu me programei para isso. Eu já tô chegando num nível que tá fazendo sentido. Eu acordo sozinha. Eu viajei semana passada, eu acordava, eu falava, gente, eu poderia acordar 8 horas. Eu tô acordando 5h30 aqui. Mas foi um processo longo, até eu chegar onde eu cheguei agora. Então, eu acordo mais cedo, eu tenho a minha primícia, o primeiro é com Deus, eu tenho o meu devocional, ele é o meu inegociável. Depois eu vou fazer ali, eu faço o meu café, o meu outro inegociável, os meus filhos de levar na escola e depois o meu corpo. Aí eu vou pra academia, né? Igual hoje eu não fui, eu tinha outras demandas para estar aqui, então à noite talvez eu vá. Mas eu tenho esses horários muito fechados comigo. Então, esse autocuidado, entre o que a gente já falou,
A gente tem que ter o check-up, a gente tem que saber se tá tudo bem com a gente. Sim, com certeza. Porque senão vai falhar. Aí eu entro uma pergunta para você também, dentro disso. Lembra lá atrás? Quando nada disso estava equilibrado, como que era o seu relacionamento com Deus? Não interfere? Muito. Você sabe por quê? Porque quando a gente não tem equilíbrio conosco, como que eu vou ter equilíbrio com Ele? Como que eu vou conhecer e me relacionar com Deus? Porque eu vejo Deus a minha maneira da minha lente. A minha lente, ela tá suja. Porque eu vejo um Deus, aí é difícil, mas eu vejo um Deus que me castiga. Eu vejo um Deus que cuida dos outros, eu não vejo Ele como um pai. Não é assim? Gente, como que eu posso viver desse jeito com essas dores que eu tenho e o outro não tem? Então a gente começa a se comparar. Sim, ele vê Deus como um pai. E eu te falo, a gente está orando, a gente está lá nos cultos e a gente reconhece a paternidade de Deus, a gente reconhece o amor dele, mas sabe o que é diferente? A gente não sente. Você sabe por que você não sente? Porque a sua consciência não está nele. A palavra de Deus não diz que a gente tem que amar ele com toda força, com todo entendimento. Entendimento é aqui, ó, conexões. Exatamente. E eu estava ouvindo sobre o medo, lá a palavra de Deus diz, acho que eu até anotei aqui, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de medo e nem de covardia, né? Então, se ele não nos deu esse espírito de medo e covardia, esse espírito é de outra pessoa. A gente não nasceu com essa conexão neural, nós não nascemos com essa conexão neural de medo. De medo, Pega um menininho de 6 meses, quantos meses que engatinha? 6, ultimamente 8. Tem uns 9. E coloca ele lá na beirinha da piscina, na beira da piscina. Assim, ele vai na piscina. Porque ele não tem medo. Então, aonde que eu aprendi os medos? Onde foi que eu aprendi que o Deus, que é um pai, ele não é um pai? Por que que eu tenho medo de me relacionar com Deus dessa forma? Como as outras pessoas se relacionam, eu até sinto ele, mas eu não me relaciono como. Por que que eu tô te falando isso? Tem uma mesa posta e nós preferimos dar mais valor ao medo, à ansiedade. A nossa mente é criativa, você pode falar isso. Sim. Criamos realidades que... Gente, eu vou morrer. Eu tive aqui em Jaú, numa rotatória, foi o primeiro e único ataque de pânico que eu tive, assim, e logo eu fui tratar, porque eu já estava nesse movimento, né? E eu me via jogando carro, eu falei, gente, meu carro, na hora que eu atravessar a rotatória, eu vai bater e eu vou morrer. Meu Deus. E ficou na minha cabeça aqui. Eu parei, liguei para uma amiga em comum. Sim. E ela falou, faz polichinelo, extravasa. Depois eu te dou uma liberar. Tu vai no médico tal, depois, mas agora extravasa isso aí. E começa a pensar em coisas boas tal, porque eu acreditei e aquilo se torna uma realidade. Então, por que eu não posso criar algo relacionado ao amor, ter consciência ao amor, trazer à realidade o amor e viver o amor? Porque o contrário de amor, né? O povo fala que o contrário do medo é coragem. Não é. O contrário de medo é amor. É que eu coloquei aqui errado a colocação. Eu aprendi isso, na verdade, com a Ju, né? Porque quando ela falava assim pra mim, qual que é o contrário do amor, né? Do medo. Isso, do medo. Aí eu falei assim, a coragem. Coragem. Não, mas isso não tá errado, porque todos nós achamos isso. Eu queria achar aqui onde que eu anotei pra você. Porque todos nós achamos de forma errônea isso. E aí, quando a gente entende que não é isso, que o amor, ele lança fora... Todo medo. Onde há medo, não há amor. Márcio Michele fala, amor e medo não pode coexistir. E ele fala, assim como um pássaro nasceu para voar, nós nascemos para amar e ser amados. Então, quando eu recebo algo que não é amor, aquilo me machuca. E aquilo se transforma em medo. E aí, muitas pessoas, a gente vem conversando sobre isso, tem uma ideia que estão vivendo situações de ansiedade, muitas vezes de pânico,
que talvez não foi diagnosticado, porque hoje o mal da internet é isso. Eu dou um Google e eu eu tenho um diagnóstico. Só não tem remédio porque é controlado, porque senão já estaria tomando também, né? Isso é verdade. Mas quando você não tá ali, porque às vezes acontece, né, da pessoa ter a medicação ali, tratar aquilo, mas ainda assim ela trata, sabe o quê? O sintoma, ela não trata a alma. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Camufla. alma... Por isso que a gente fala, desde quando eu fiz a primeira formação de aconselhamento cristão, o que o corpo fala, a alma cala. E na Bíblia fala, Davi fala nos Salmos, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos ficaram envelhecidos. Por quê? Porque quando eu me calo, eu falei pecado aqui, mas quando eu me calo, aquilo que machuca minha alma, algum evento de justiça, alguma dor, isso me traz medo. Sim. Então, por que eu tenho medo de falar em público? Qual foi o momento que alguém me calou? Fica quieto, menino, não tá na hora de você falar. Verdade. Qual foi o momento que eu tive medo de avançar na minha carreira e ter mais dinheiro, porque dinheiro é errado. Né? Dinheiro, eu já ouvi muito isso, né? Porque a gente lê a Bíblia de forma literal, né? O rico não vai herdar o reino dos céus, mas o povo de Deus é próspero. Riqueza é diferente de prosperidade. O dinheiro, ele é consequência do teu trabalho e ele está para te servir. Né? Então, tem toda uma questão sobre isso. Tem. Mas, aonde foi que esse medo de ficar em lugares... Vou colocar aqui uma questão de um atendimento. Uma moça, foi muito forte isso. Aonde foi que esse medo de ficar no quarto fechado com o marido dela entrou? Ela não tinha consciência. Olha só. E aí, no trabalhar, tudo, no inconsciente, foi que um dia ela ficou sozinha. Ela tinha 5 anos. No quarto com 2 primos dela. E realmente ela foi abusada. Ela não lembrava. 5 anos. Isso bloqueou, porque às vezes... E aí, quando ela veio a consciência, foi um dos atendimentos mais difíceis e incríveis, porque transformou. E aí, ela estava quase se separando. Então, aonde que está esse medo? Então, esse espírito de medo... você convidou ele, porque quanto mais eu não trato, mais eu estou dando, na palavra de Deus, desbrecha. Mas aí vamos falar, quanto mais eu não trato esse medo, mais eu estou dando espaço para que ele me domine. Então, quando a gente trata, você pode falar, e eu falo hoje, os meus medos. Eu tinha medo, recentemente, né, de me expor para gravar o meu produto. Porque há um tempo atrás eu ia fazer alguma coisa e não deu certo. Mas quando eu olho hoje isso, eu tinha medo por quê? Porque lá atrás, não somente agora recente, mas lá atrás, eu sempre precisei que as pessoas que eu amava, do meu círculo, meus cuidadores, minha mãe, meus tios, né, me validassem nos meus projetos e não me validavam. Então, quando as pessoas que eu quis que validassem os meus projetos, eu primeiro precisava me validar. E isso não aconteceu, o que aconteceu? Eu me fechei. Entendeu? Então, assim, mas aí eu precisei tratar, foi muito difícil. Eu precisei me perdoar, me ressignificar comigo mesma. Então, isso foi bem complicado. E assim, no meu caso, até a Gil sabe, que eu tinha muito medo do novo. Na verdade, tudo que é novo causa medo. Mas eu tinha muito... Tudo que é novo não causa medo. Desconhecido. Porque desconhecido. O desconhecido pra gente, o seu cérebro não tem. Desculpa te cortar. Ele não tem essa informação. Então, não é que você tem medo. Porque você entende que você não foi criada pra ter medo? Sim. Então, depois do autoconhecimento, você aprende isso. Mas você tinha o medo do novo. Eu tinha medo do novo. Isso, então, tudo que era novo, pra mim, já me causava espanto. E nisso, já me barrava. Então, eu já falava assim, então nem vou começar. E depois, né, do autoconhecimento, de todas essas sessões, mentorias, sessões... Eu pude perceber que, na verdade, alguns projetos de infância, que às vezes eu pensava em ter, eu já era barrada. Tipo assim, nem começa, que não vai dar certo. E isso foi me barrando. Então, aí quando eu pude mesmo tomar as decisões por mim mesma e falar assim, não, eu quero fazer, eu mesmo me barrava. Então, no autoconhecimento, eu falei assim, não, eu posso, eu consigo e eu vou, né?
Sabe, eu acho que foi uma das primeiras sessões que nós fizemos juntas, construímos ali. Lembra que eu te falei que não era medo que você ali estava com medo. Sim, mas a partir de sim. quando a gente transforma e esse espírito vai embora, Uhum. quando vem algo novo, a ansiedade, existe uma ansiedade Sim, boa. Lembra que é a gente tá ansiedade falando boa. isso agora? Então, nossa, vamos pôr o podcast, vai ter o primeiro episódio. Uhum. Igual hoje, eu não tava com medo de vir. Sim, Era uma ansiedade boa. boa, boa. Né? Agora, Porque o tem a medo parte da ansiedade boa. Sim, porque é tem. desconhecido. Uhum. Então, imagina pra você tá numa cidade totalmente nova. Sim. Você vai viajar. E a criança, ela é assim, ela é desprovida do medo. O Sim. ambiente vai colocando situações. Pra deixar ela segura, né? Chega perto da galinha não que ela vai te picar. Não, tem uma amiga que a filha dela tem pânico de galinha por causa disso. Né? Mas você tá numa cidade nova. Pensa como uma criança que não tem medo de nada. Você tem 1000 possibilidades. Então, te dá aquele, né? Nossa, aquele acelerado no coração de conhecer tudo novo. Aquele quentinho de saber que tem muitas possibilidades. Hoje, a minha trajetória, ela tá assim. Eu não tenho medo do que vem na frente. Eu tenho esse quentinho, assim, sabe? Sim, aí eu falo, né, com os meus amigos. Hoje, assim, Ana Laura, eu tenho é muito extenso a gente trabalhar isso, é algo que eu tô trabalhando para trazer de uma forma mais profunda. Sim. Mas uma das ferramentas que nós trabalhamos e o Márcio Michele trouxe recentemente chama Mesa do Conselho. Já falei para você. Então, essa mesa do conselho, ela tem algumas pessoas, são 10 pessoas no total que sentam na sua mesa do conselho. Essa mesa do conselho, Deus é a mesa. E essas pessoas ao redor são pessoas que são diferentes entre si, sim, mas elas têm um lugar específico. Vai ter o amigo, vai ter o herói, que é Jesus, vai ter o validador, o discipulador, o mentor, o coach vai estar lá também. E quando eu olhei para essa minha mesa do conselho, o que não me dá medo hoje, vou te dar um exemplo. O validador, eu tenho validadores hoje em algumas áreas. Tenho o Eliseu, que você viu, tá aí comigo. Sim. Que eu falo, né, na parte da mídia mesmo. O que você acha disso? Sim. Vamos fazer isso. Por quê? Porque ele sabe o que ele tá falando. Sim. Se eu perguntar pro meu marido, ele vai falar, gostei, tá top. Sim. Porque não entende, né? Não é da área. Se eu pergunto agora, pra ele, na questão da minha imagem, e eu tenho uma pessoa que eu tenho que me valida, ele não vai entender nada. Sim. Mas essa pessoa tem. Então, eu tenho o meu validador. Eu tenho os meus mentores, que vale a pena você investir para fazer as minhas palestras, para desenvolver os meus projetos. Eu tenho as pessoas certas. Sim. Eu tenho ali Jesus, o meu herói. Por que o herói? Ele te resgata. E no meu momento de dor, porque envolve minha alma, mas envolve o meu espírito. Então, assim, eu achei que eu ia morrer. Sim. Assim, espiritualmente mesmo. Sim, e em janeiro eu tava num lugar muito difícil. E aí, quando eu conheci, né, esse lugar, eu falei, cara, ele sempre me resgatou. Sempre. E ele me mostrou porque, assim, a gente vive um mundinho assim com as pessoas. E a gente tem um mundo gigantesco, né? Até falei hoje, a gente vive num microcosmos. Às vezes você tá envolvido, vamos dar um exemplo dentro do esporte. Você é um atleta de alta performance dentro da ginástica olímpica. O seu mundo é só aquilo. Quando o seu tempo da ginástica olímpica acabar, o mundo inteiro se abre. Por isso que muitas pessoas adoecem, porque ela não reconhece o mundo que está lá fora. Então, nesse mesmo movimento, eu falei, eu não vou fechar mais a minha caixa, eu vou abrir para novas possibilidades também. Sim. Então, e nessa mesa do conselho, os meus amigos íntimos, eu falo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tenho ali o meu discipulador, a minha discipuladora, olha, tá acontecendo isso, isso, isso na minha vida espiritual. Ora por mim. Sim, claro. Hoje eu tenho. Então, assim, isso tudo aconteceu por quê? Porque eu precisei olhar para mim também. E entender que eu preciso dessas pessoas nesses lugares para eu avançar. Então, o que eu tenho avançado é porque pessoas precisam de pessoas, mas de pessoas certas. Sim. E aí não existe medo mais. Porque eu tenho em quem eu confio. Sim, sim. E nesses casos, Ju, um exemplo. Alguém que pode estar assistindo não tenha, tipo assim, se sente sozinha. Fala assim, nossa, mas eu não tenho com quem pedir conselho, validação. Como né, essa pessoa... A gente precisa ter essa mesa, né? Eu conheço pessoas que não tem ninguém sentado à mesa. E geralmente foi um evento de injustiça no passado.
Sim. Porque pessoas envolvem correr riscos. Relacionamento, tanto de namoro quanto de amigos, com os filhos. Os filhos são riscos, né? Você tá ali, eu tenho 2 totalmente diferentes. A mesma criação, totalmente diferentes. É verdade. Então, os relacionamentos, eles envolvem riscos. Então, quando eu construo uma mesa do conselho, a pessoa tá ali construindo isso na vida dela, você entende que ali dentro ela precisa tratar alguma coisa aconteceu, porque ela não se envolve, ela não tem um amigo íntimo, então ela deve ter sofrido na mão de pessoas, ela deve ter sido humilhada, ela deve ter sido, vamos colocar aqui, dentro da questão da igreja, né? Acontece muito. As pessoas com líderes, eu vivi isso já há um tempo atrás, muito tempo eu já vivi isso a primeira vez, e não foi fácil, mas assim, o meu trabalho, sabe por que eu não consigo acreditar no outro? Porque eu não acredito em mim. Sim. Porque o amor, como que a gente fala lá? Para eu amar uns aos outros, eu preciso primeiro amar a mim. Assim mesmo. Né? Eu primeiro preciso me amar. Sim. Então, se eu não me amo incondicionalmente, eu não vou amar o outro incondicionalmente. Como eu posso amar o próximo? O mundo... nós fomos feitos para nos relacionar. O mundo foi feito para existir relacionamento. Sim. Você pode perceber na pandemia quantas pessoas adoeceram. Sim. Por falta de relacionamentos também. É. E muitas vezes por achar que tinha relacionamento, mas quando entraram dentro de casa não tinha relacionamento nenhum. É verdade. Então, assim, nós nascemos para relacionar. Então, assim, nós precisamos curar esses lugares que não estão curados. Eu tenho muitas pessoas, eu não confio em ninguém, eu prefiro confiar em... Gente, é horrível falar isso. Eu prefiro confiar no cachorro do que acreditar no humano. Gente, eu sou a primeira... Teve alguém que acreditou na humanidade e que não precisava. É verdade. Nós nem merecíamos, mas ele acreditou. Em questões que eu nem pequei. Ele acreditou. Amém. Então, ele me ensina que eu posso acreditar nas pessoas. Mas aí que eu te falo, assim, esse relacionamento, quando eu acredito, eu amo incondicional, o amor incondicional é algo transcendente, eu falo, é algo espiritual. Mas o relacionamento é humano. Eu escolho com quem eu vou me relacionar. Então, eu posso escolher quem vai estar na minha mesa. Precisa fazer sentido para aquilo que eu estou vivendo. Então, um mentor. Aí eu recomendo, né? Eu falo que todo mundo deveria ter um terapeuta para chamar de seu. Sim. Todo mundo. Então, eu recomendo. Gente, investimento, eu invisto. Esse ano, o que eu investi em mim, sim, eu só tenho a agradecer. Sim. Porque é um investimento. Eu vou te falar uma coisa. Quantas coisas você tem vivido? Olha lá atrás. A questão do seu emocional, do seu mental. É diferente quando a gente tem o equilíbrio. Totalmente. Porque quando eu não sei, quando eu estou desequilibrada, quando eu não tenho prumo, inteligência emocional, eu não celebro as minhas conquistas. Sabe aquela palavra, tá com medo, vai com medo mesmo? Não existe isso. Deus, toda palavra, você não vai ver uma pessoa que ele enviou com medo. Ele tratou o medo de cada um. Sim, exatamente. Ele tratou cada um. Josué, ser forte e corajoso. Então, Deus usa pessoas para você curar os seus medos. Né? A gente olha lá para Moisés. Moisés, eu te falei isso ontem, né? É incrível, Moisés, ele era gago. Ele não queria falar, Deus sabia que ele podia falar, Deus criou ele. O Criador estava com Moisés, ele eu não vou falar. Deus falou, então tá bom, você não vai falar. Então eu vou chamar uma pessoa que você confia e vai falar com você. Quem que ele chamou? O irmão dele, Arão. Aí na primeira vez que Moisés vai, Arão fala com ele. Arão fala por ele, Moisés não fala nada. Na segunda vez, Moisés viu Arão falando. Ele fala, então ele vai falar, agora eu falo também. Os dois falaram. Moisés entendeu quem ele era, estava dentro dele, ele não pegou do irmão, já estava dentro dele. O irmão dele, ele só olhou, a gente fala, né, dentro do desenvolvimento humano, ele modelou, né, o irmão. Na terceira vez ele falou sozinho. Muitas vezes Deus já acreditou em nós, já está tudo dentro da gente e a gente não acredita. A gente acredita no projeto do outro, a gente acredita que o outro vai dar certo e a gente não acredita que a gente vai dar certo. Ontem mesmo eu falei para uma amiga minha, eu falei, é inacreditável como você não acredita que você pode. Olha só. Todo mundo ao seu redor já falou que você pode e você é a única que não acredita. Que não acredita. Porque veio a questão do mural dos sonhos, né? Então ela fez, nossa, de um dia pro outro eu já tô
Tá? Porque, cara, você vê aquilo que você quer viver, Sim. né? É maravilhoso. É Então, maravilhoso. é só uma parte, né? Sim, Mas sim. entende que a gente não pode ir com medo. Não, de maneira Então, alguma. por que eu achei incrível, né, o nome Amor Cura? Uhum. Porque eu tratei, hoje os seus medos foram tratados. Então, por isso que o amor curou aquilo que estava o quê? Deficiente, que estava te travando, Sim. que estava te impossibilitando de viver Sim. uma vida plena, transbordante. A palavra de Deus me garante uma vida abundante. E se eu não estou vivendo alguma coisa, está acontecendo e está Alguma coisa tá errado. acontecendo. Então, Exatamente. é tão básico, é tão óbvio, Uhum. mas a gente às vezes prefere não fazer o óbvio. Com certeza. Ju, outra pergunta. Como manter o foco no que realmente deseja, mas manter-se? Porque começar, às vezes é fácil, mas precisa manter. Não é difícil você chegar onde que você quer quando você tem esse foco aí, né? Mas o mais difícil é você ter constância. Hoje eu vivo isso, assim. Não é fácil, às vezes você pensa em desistir, né? Principalmente porque na minha vida eu não tive um crescimento profissional. Eu deixei para depois algumas coisas. Sim. E hoje viver uma vida profissional, meus filhos cresceram. Então, assim, quando eu casei e eu tive os meus filhos, eu nunca morei perto da minha família. Então, assim, eu realmente cuidei dos meus filhos e cuido até hoje, mas agora eles estão mais independentes. Então, estou vivendo agora um tempo de crescimento profissional do qual eu nunca vivi. Sim. Então, eu estou chegando lá. E permanecer não é fácil porque envolve a capacitação. Envolve o treinamento. Sim. Envolve eu olhar para mim todos os dias. Sabe a meditação que a gente fala? Eu preciso fazer todos os dias. E eu tenho 2 palavras que eu falo para vocês, todos assim que caminham comigo. Eu preciso ter um porquê. E eu preciso ter um porquê. Porque motivo para acordar, às vezes, a gente não tem. Sim. A gente desenha um motivo, né? Quando a gente faz a visualização de resultados, né? A gente chega e fala, olha, onde que você quer estar agora? Aí você fecha os olhos e você, olha, eu queria estar nesse lugar. Então, todos os dias de manhã, quando eu não tenho um motivo, Ana, de verdade, assim, eu fecho os olhos, eu lembro onde eu tô indo, eu tô trilhando. Não é fácil, até porque pelo déficit de atenção, eu estou aí finalizando a formação da psicanálise e esse final de ano eu entrei em alguns projetos e vou trabalhar em algumas questões fora também, né? Então, eu preciso ter um foco absurdo, assim. E aí, eu preciso desse planejamento. E se eu não me planejar, uma coisa vai ficar pendente. Então, para eu permanecer aonde eu já cheguei e avançar, eu preciso ter constância. Sim. Então, o que é constância? É você ser adulto. O que é um adulto? Eu faço o que eu não queria fazer. O que eu não queria fazer. Porque, assim, muitas vezes, tem uma amiga minha, ela fala assim, mas eu não gosto. Eu falei assim, não, eu também não gosto. Eu não queria fazer almoço, às vezes, e eu faço. E eu nem como hoje, muitas vezes, porque meus filhos comem. Mas eu faço, porque eu sou mãe. Até porque, teve uma vez que eu conversei com a Ju. Isso foi um tapa na minha cara, assim, bem dado. Eu falei assim, Ju, eu quero ter prazer nas coisas que eu faço. Ela falou assim, minha filha, você é adulta. Você cresceu. Agora você tem que entender que não é em tudo que você... Sim. É claro que existem coisas que a gente tem prazer, né, pra tá. Mas eu falava assim pra ela, Ju, tem dia que eu não quero estar lá cozinhando. Ela falou assim, você é adulta. Até Jesus voltar, casada, a gente tá ali casada, cozinhando. Não tem jeito. Aí depois disso eu entendi, falei assim, peraí, Laura, vamos, né? Principalmente, eu trabalho hoje, assim, o que é eu estar em alta performance? Realmente é estar num lugar que muitas pessoas não estão. Sim. Sabe por quê? Porque muitas pessoas preferem não fazer terapia. Sim. Tem muitas pessoas que não querem olhar para dentro delas. Tem muitas pessoas que preferem viver a vida do jeito que tá e olhar para a vida do outro e falar, mas ela tá fazendo desse jeito, eu acho que não é assim, criticar. Sim. Então, quando o autoconhecimento e a pessoa que anda em consciência é uma porcentagem mínima. Sim. Hoje a gente tem dados que é em torno de 3%. Que trabalha isso. A gente olha dentro das salas, né, de desenvolvimento, é pouquíssimo. Então, quando a gente fala em alta performance, caminhar em alta performance, é eu chegar num lugar que poucas pessoas chegaram. Eu já estar lá há algum tempo e eu estar dominando
algum tempo. Para mim, algum tempo aí já passa dos 6 meses, eu já tô quase 1 ano. Então, alguns lugares eu já alcancei alta performance. E aí, transbordar e viver essa vida próspera, que é o que a gente trabalha, é o quê? É como se eu fosse uma árvore. O autoconhecimento, que é o auto-performance, são as minhas raízes. Eu trabalhei todas elas, são fundamentos. Muitas pessoas hoje estão com os fundamentos todos desestruturados. É incrível como a vida está toda torta. Tá na posição do marido, o marido tá na posição da esposa, o filho tá comandando a casa, e por aí vai. Então, tá tudo torto. Então, quando eu reconstruí os meus fundamentos, eu ressignifiquei, eu começo a crescer, eu caminho em alta performance. E essa árvore minha cresce, ela fica frondosa, ela vai dar vários galhos. E ela começa a dar frutos. Quando eu começo a dar frutos, e são galhos grandes, eu começo a dar sombra. Então, eu dou descanso para outras pessoas ao redor da minha árvore. O poder que e isso tem. é caminhar em alta performance. Então, assim, hoje eu tô aqui, ó, uns galinhos crescendo. Entendeu? Eu já vejo os frutos, sabe assim, as florzinhas nascendo, alguns frutinhos já estão ali. Eu me alegro com cada fruto, eu falo, glória a ti, Jesus. É teu, eu faço parte, foi através, não sou eu. Então, no meu trabalho também eu falo, se não é o Espírito Santo dentro da sala de terapia, mesmo que seja online, que seja presencial, se não é, você sabe, assim, tem muitas vezes eu tô com a ferramenta pronta, nós vamos falar alguma coisa, ou dentro da terapia integrativa. Você vem com desafio. Começa falando A, a gente termina com C, com outra visualização. Quantas vezes? O Espírito Santo sopra. Juliana, é assim que eu quero que aconteça, porque eu sei que ela está passando por isso, porque eu não conheço. Então, e aquilo ali e transforma, né? Então, hoje eu vejo alguns frutos. A gente fala que é realmente casos de sucesso. Mas eu comecei a fazer sombra. Por quê? Porque eu tenho os meus filhos. Na minha mesa do conselho tem o sucessor. Quando eu faço sombra, eu estou dando também o que? Descanso. Mas, ao mesmo tempo, esse descanso que eles têm, eles vão poder começar também a ser árvores lá na frente. Então, a gente já está trabalhando isso, né? Então, caminhar na alta performance e aonde eu estou indo exige foco. Eu quero ser uma pessoa próspera no meu trabalho. Não é errado você ter ambição. Não. A ambição que é errada é quando eu tiro a possibilidade do outro. O famoso puxar o tapete. A gente estava falando de mudanças, né? Quando eu vou mudar, eu preciso estar em acordo com o meu marido, com a Alice, com o Arthur. Porque se eu tiro a possibilidade de um deles em nome do meu crescimento profissional, tá errado. Verdade. Então, isso tem que estar em acordo com o meu time, que nós somos um time. Então, assim, eu tenho ambição também do meu crescimento profissional, porque o meu trabalho, eu quero alcançar mais e mais mulheres, mais jovens e adolescentes dentro da orientação vocacional, para que eles não passem pelo que eu passei, para que mulheres sejam curadas para fazer o que hoje você está fazendo. Quantas mulheres, quantas pessoas não vão ouvir o que tá acontecendo aqui hoje e vão falar, nossa, eu preciso olhar para mim de dentro para fora, né? Exatamente. É muito forte, né? E a transformação transborda. Ju, por fim, qual a sua motivação diária? Então, gente, eu não trabalho muito com a motivação, né? Mas eu tenho. Por quê? Por que eu acordo todas as manhãs? O meu porquê é o Arthur, a Alice e o Adriel. Né? A sua família. A minha família. Eu olho para eles são um porquê muito forte para continuar, porque eu e o Adriel, nós não tivemos filhos, nós temos 2 nações ali. Né? A palavra de Deus diz isso, né? Rebeca, você não tem filhos, você tem nações brigando no seu ventre. E eu não tive filhos, eu tenho 2 flechas, eu tenho que comandá-las, organizar para ir no destino certo. Eu tenho um porquê. Acordar e levantar e me capacitar para o meu trabalho, para alcançar outras mulheres. E é um porquê muito forte, porque aonde houve dor, pode haver transformação. E se isso aconteceu comigo, Ana Laura, quem me conheceu um tempo atrás e me vê trabalhando, me vê planejando, com foco, falou, gente, se eu vivo isso, eu hoje com o meu esposo, com a minha casa, o que nós estamos vivendo, não é sobre coisas. É sobre... É muito mais que isso. A nossa união, assim, é muito incrível o que nós estamos vivendo. O meu porquê, eu acordo, eu falo, gente, mais um dia eu levantei. Eu tenho um propósito. E eu declaro, eu tenho uma missão.
E eu vejo Deus nos detalhes dessa missão. Uhum. Né? Então, eu tenho um porquê acordar e um porquê. O porquê não são eles, sou eu. Sim. É pra mim, né? Eu acordo primeiro pra mim, eu tenho um porquê em lutar. Se eu não começar a lutar pra mim, pelas coisas que eu acredito, Sim. porque a nossa força está em acreditar naquilo que Deus nos entregou. Por que muitas vezes nós patinamos nas nossas escolhas, patinamos nos nossos desejos, nos nossos sonhos? Porque aquela criança que estava lá atrás tão sonhadora, ela foi morrendo. Muitas coisas vieram para matar os sonhos daquela criança. Tem pessoas que são ladrão de sonhos mesmo na vida das crianças. Sim. E aí, quando nós crescemos, e nós podemos resgatar através do autoconhecimento esses sonhos, é um porquê. É por mim, pelos sonhos que de criança eu tinha, e agora eu vou realizá-los. Porque sempre foi sobre também pessoas. Isso começa em mim, mas não para em mim. Transborda no outro. Sim, então, quando eu olho dessa forma, eu posso falar com toda certeza que eu já caminho diferente. Eu vejo hoje o meu relacionamento com Deus, que é um porquê também muito forte, que sem Ele eu não faço nada, como eu nunca tinha vivido antes. Porque por muito tempo eu espiritualizei muitas coisas e por muito tempo eu orei por coisas que eu precisava ter ação. Eu inverti algumas coisas. Então, o meu corpo, né? Eu já vinha criando uma rotina e hoje ela é uma rotina já estabelecida. Então, eu olho para tudo isso que eu tô vivendo hoje, eu falo, tá dando certo. Então, eu tenho um porquê por mim. E um porquê por causa dos meus filhos, do meu esposo, por todas as pessoas que vieram até mim, me buscando o meu trabalho. Eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que levantar. Hoje eu não tenho escolha de achar que eu posso dormir até mais tarde, né? Tem dias que a gente pode, né? A gente trabalha ali para isso. Mas, basicamente, é isso. O trabalho, quando eu falo, né, do Reposicionadas, começou aí tudo, nós temos uma posição. Quando nós estamos nessa posição, as coisas acontecem. Então, eu sei qual é a minha posição hoje. Como mulher, como esposa, como filha de Deus. E aí, quando eu declaro essa minha posição, porque tem pessoas que usam muitas ferramentas que aparecem, sabe? Bota a mão e, eu vou falar palavras de empoderamento no espelho do nada. E isso não vai te transformar se eu não acreditar. Então, toda essa construção minha hoje, a minha motivação diária, ela vem disso, de olhar dessa forma, ter um porquê e ter um porquê. Perfeito. Ju, eu ficaria aqui o dia inteiro. Horas conversando. Porque é incrível o que essa mulher tem para oferecer. Obrigada. De verdade. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Obrigada a você. Agradeço mesmo tudo que você já tem me ajudado, né? Como pessoa mesmo. E além do trabalho. E eu desejo que Deus abençoe sua vida cada vez mais. Que muitas mulheres sejam tocadas por esse vídeo, por esse podcast. Porque realmente acredito que tem um propósito maior. Tudo isso do amor para curar tem um propósito maior. E começou, claro, na gente. Começou junto, porque do começo fui logo falar, Ju, vem um projeto na minha mente, eu quero saber o que você acha, né? E ela só falou assim pra mim, Ana, vai, só vai, né? Tem tudo pra dar certo. Tem tudo pra dar certo. E é incrível, porque até meu marido falou assim, você fala primeiro pra ela do que pra mim. Eu falei assim, calma, eu tenho uma mentora, eu tenho alguém pra ajudar. Tudo isso acontecer. É maravilhoso. Eu quero só deixar pra você, que a gente tinha falado, eu acho que eu marquei, né? Pra você lá acho que foi no Instagram, não foi? Que eu deixei pra você. Tá em 2 Timóteo. Cadê? Pera. Amar e ser amado, tá? Em 1 João 4, 18, né? 17 e 18. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem controle da casa, fica à vontade, amadurece em nós. Então, Deus está falando aqui dessa casa. A palavra de Deus diz sobre isso. Então, eu dou liberdade. E não temos mais preocupação com cada dia. E aí fala que nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo.
E isso eu quero deixar gravado para todas vocês. Quando o amor transborda, não há medo, por isso há o avanço. E o prazer é meu, o presente é meu de participar da sua construção. Você realmente é um caso de sucesso. Eu fico muito feliz. E eu quero aprender mais. Eu estou ouvindo, né, vendo você de perto e eu aprendo com você também todos os dias. Eu te falei, comentei até com uma amiga minha, eu falei, eu queria ter começado muitas coisas e ela já foi lá e começou. Então, assim, essa ação eu não tive, eu aprendo. A gente tem que estar nesse lugar de aprendiz, você é assim. Então, realmente, eu declaro a graça e o favor de Deus sobre a sua vida nesse projeto. Ele é genuíno porque não é para você, é para outras pessoas, né? Então, você foi transformada para transformar, tá bom? Amém. Amém, Deus Ju. abençoe. Amém, muito obrigada. Eu até fico emocionada, porque é difícil não se emocionar. Você que ficou com a gente até aqui, quero agradecer que esse podcast tenha, de alguma forma, transformado alguma área da sua vida. Amém. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, no YouTube. Compartilhe com outras mulheres. Amém. Se inscreva no canal e continue nos acompanhando. Muito obrigada.